O que parecia ser apenas mais uma disputa sobre quem deveria conduzir uma investigação agora, coloca frente a frente ministros do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e diferentes linhas de apuração envolvendo o filme Dark Horse, recursos públicos e a produtora responsável pela obra. No centro dessa disputa aparecem os ministros Flávio Dino e André Mendonça, além de Flávio Bolsonaro, Mário Frias e outros personagens ligados ao caso. Segundo a narrativa apresentada, Flávio Dino já atuava no inquérito relacionado a emendas parlamentares destinadas ao projeto e autorizou que a Polícia Federal tivesse acesso a provas recolhidas anteriormente pela Polícia Civil de São Paulo. A partir daí, surgiu uma reação para que parte dessas investigações fosse deslocada para o gabinete de André Mendonça no Supremo. É justamente nesse ponto que a história ganha uma dimensão política e jurídica muito maior. O material de referência sustenta que a produtora teria sido alvo de apurações relacionadas a contratos com a Prefeitura de São Paulo e que também existiriam questionamentos sobre recursos públicos destinados ao filme. Entre os valores mencionados está um contrato de 146 milhões relacionado à instalação de pontos de Wi-Fi, com a alegação de que apenas parte dos pontos previstos teria sido instalada. Essas afirmações aparecem no relato como objeto de investigação e controvérsia, e não como condenações definitivas. O mesmo cuidado vale para as alegações sobre pagamentos e supostas relações com integrantes de organizações criminosas. São acusações apresentadas no material e precisam ser diferenciadas de fatos comprovados judicialmente. O elemento mais importante, portanto, é entender por que uma investigação que começou em torno de emendas parlamentares passou a envolver diferentes órgãos e ministros. E é justamente essa mudança de dimensão que faz a disputa ganhar tanta atenção. Se você quer acompanhar esse tipo de investigação com responsabilidade, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. A situação se tornou ainda mais delicada porque, conforme o material apresentado, a Polícia Federal teria identificado que o caso ultrapassava a discussão inicial sobre as emendas e poderia envolver fatos relacionados a uma pessoa com prerrogativa de foro, mencionando especificamente Mário Frias. A partir dessa perspectiva, a Polícia Federal buscaria trabalhar com elementos obtidos pela Polícia Civil de São Paulo, enquanto a investigação estadual continuaria tratando de outros aspectos envolvendo a produtora. Flávio Dino teria autorizado o compartilhamento dessas provas com a investigação federal. Paralelamente, surgiu o pedido para que André Mendonça assumisse a condução de parte do caso. É aqui que aparece uma das questões centrais. Quem deve definir o caminho de uma investigação quando existem diferentes inquéritos relacionados aos mesmos fatos? O material afirma que a defesa ou representantes ligados à produtora pediram que o caso fosse levado ao STF e analisado por André Mendonça. A narrativa também menciona Karina Gama e questionamentos sobre contratos públicos, incluindo o serviço de conectividade em São Paulo. Novamente, é importante separar alegações de conclusões. O texto original apresenta suspeitas de irregularidades, mas uma matéria responsável não pode transformar essas suspeitas em culpa comprovada. Outro ponto levantado é a decisão de André Mendonça envolvendo o acesso da investigação às chamadas provas brutas, especialmente dados extraídos de aparelhos eletrônicos. Segundo o relato, a controvérsia estaria justamente na determinação sobre onde esse material deveria permanecer e quem teria acesso direto aos dados antes da elaboração dos relatórios investigativos. Essa discussão é relevante porque envolve limites entre investigação policial, atuação do Ministério Público e supervisão judicial. Também aparecem no contexto nomes como Jorge Messias e o diretor-geral da Polícia Federal, relacionados a tentativas de reduzir a tensão institucional. Mas ainda existe uma pergunta fundamental.
Essa disputa vai permanecer apenas no campo jurídico ou poderá provocar novas consequências políticas. Se você acha importante entender esse conflito sem distorções, deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de qual cidade e estado você acompanha esta notícia. E talvez a parte mais sensível esteja justamente no que ainda não está esclarecido. O material de referência afirma que a Polícia Federal teria enfrentado dificuldades para avançar na investigação e menciona um período de aproximadamente 100 dias antes de novas movimentações. Também levanta dúvidas sobre vazamentos de informações e sobre a possibilidade de diferentes grupos terem tido acesso a elementos da investigação. Essas hipóteses, porém, permanecem apresentadas como questionamentos e não podem ser tratadas como conclusões. A disputa ganhou outra dimensão quando passou a envolver a própria forma de armazenamento e análise das provas. Segundo a narrativa, André Mendonça teria determinado que materiais brutos e indexados fossem encaminhados diretamente ao seu gabinete. O argumento apresentado no texto é que isso poderia colocar o relator em uma posição muito mais próxima da atividade investigativa, algo que a Polícia Federal contestaria. A matéria também relaciona essa controvérsia a episódios anteriores envolvendo vazamentos e perícias realizadas dentro do STF, citando o ministro Dias Toffoli como referência de um procedimento anterior. Paralelamente, o relato afirma que Jorge Messias teria buscado uma saída negociada para diminuir a tensão entre a Polícia Federal e André Mendonça, enquanto o governo Lula teria articulado um encontro entre o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro do Supremo. O objetivo, segundo a narrativa, seria evitar uma escalada institucional. Mas o caso continua cercado por questões políticas, porque Flávio Bolsonaro aparece diretamente associado ao contexto do filme e às discussões sobre recursos que, segundo o próprio material, teriam sido apresentados como destinados à produção. Ao mesmo tempo, o texto ressalta que não estaria comprovado que determinado dinheiro recebido por Flávio Bolsonaro teria sido efetivamente utilizado no filme. Essa distinção é fundamental. O que existe é uma investigação e uma série de versões sendo analisadas. O que ainda precisa ser demonstrado são as conexões financeiras e jurídicas entre esses diferentes episódios. Na sua opinião, qual deve ser o próximo passo das autoridades? Comente, deixe o like, inscreva-se no canal e informe de qual cidade e estado você está acompanhando. No fim das contas, o caso reúne vários elementos que explicam por que a disputa se tornou tão relevante. Uma investigação sobre emendas parlamentares, a atuação de Flávio Dino, a tentativa de deslocamento de parte do caso para André Mendonça, questionamentos sobre contratos públicos em São Paulo, a participação de Mário Frias no contexto das apurações e a necessidade de esclarecer como recursos públicos e privados circularam em torno do filme Dark Horse. Também aparecem Ricardo Nunes, Karina Gama, Carla Zambelli, Bia Kicis, Jair Bolsonaro, Jorge Messias e outros nomes dentro das diferentes frentes mencionadas no material. Ao mesmo tempo, as acusações mais graves precisam continuar sendo tratadas como alegações enquanto não houver comprovação definitiva. Não é possível afirmar, apenas a partir dessas informações, que houve corrupção, desvio de dinheiro ou participação criminosa de qualquer pessoa citada. O que pode ser afirmado é que existem investigações, decisões judiciais, divergências institucionais e questionamentos que colocaram o caso no centro de uma disputa envolvendo diferentes autoridades. A grande questão agora é saber como Flávio Dino e André Mendonça vão lidar com as respectivas competências e até onde a Polícia Federal poderá avançar dentro desse cenário. Também permanece a necessidade de esclarecer a origem e o destino dos recursos relacionados ao filme, além das acusações envolvendo contratos da produtora.
E existe ainda o debate sobre a forma como provas digitais devem ser preservadas, analisadas e compartilhadas durante uma investigação. São questões técnicas, jurídicas e políticas que podem determinar os próximos capítulos. Por isso, mais importante do que escolher um lado antecipadamente é acompanhar aquilo que efetivamente for comprovado pelas investigações e pelas decisões oficiais. Se esta matéria ajudou você a entender o que está em jogo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Diga também de qual cidade e estado você está acompanhando o Bastidor Brasileiro. Muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando o canal. E se quiser entender outros acontecimentos que podem movimentar a política nacional, assista ao próximo vídeo. Um forte abraço e fica com Deus.